Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo aqui sobre os tipos de eletricidade, né? De corrente elétrica, desculpa, os tipos de corrente elétrica, tá? Continuando nosso conteúdo de eletricidade, certo? Uma parte de física, né, que a gente está vendo. Então, a gente continua, né, com o primeiro tipo de corrente elétrica, né, que é a corrente elétrica contínua. Tá? O que é a corrente elétrica contínua? É aquela na qual os elétrons são forçados a deslocar-se em sentido único. Tá? Corrente elétrica contínua, ela vai ser, só vai para um único lado, vamos dizer assim, uma única direção. É unidirecional. Ela só vai, digamos, para o polo positivo, digamos assim. Tá? Ela não vai para ou só para o direcional só positivo ou só negativo. Ela não vai para o positivo e negativo, tá? Como é o outro tipo de corrente elétrica que a gente vai ver. Isso não significa, entretanto, que todos os elétrons estejam movendo-se ordenadamente, pois na realidade o movimento das cargas elétricas é bastante caótico e lento, né? A gente vê é todo um emaranhado, né? Isso é resultado das diversas colisões sofridas dos elétrons com a rede cristalina dos condutores, né? Enquanto arrastados pela ação de um campo elétrico externo. Né? Enquanto eles são arrastados, eles vão ter o impacto, né, na parte cristalina dos condutores, por exemplo, dos fios, né, dos metais, por exemplo. E esses elétrons eles ficam todos desordenados ali, aleatórios, mas só que se movendo numa posição, numa direção só, tá certo? Não vai, se ele estiver indo para o polo positivo, ele vai continuar sendo indo para o polo positivo, mesmo que esteja de forma desordenada, certo? E nós temos a corrente elétrica alternada, né? Na corrente elétrica alternada, o sentido do movimento dos elétrons é periodicamente invertido, tá? Devido a uma inversão na polaridade do potencial que é aplicado ao condutor, certo? Quem é o condutor? O material de condução, né? Os fios, por exemplo, como a gente já falou. Tá? Nesse tipo de corrente elétrica, os elétrons eles permanecem oscilando em torno da mesma posição. Isso faz com que haja menos perda de energia em razão do efeito Joule, né, que ocorre. Que no caso, o efeito Joule é a transformação de energia elétrica em energia térmica. Né? É o calor, é o trabalho, né, que a gente fala. Ocorre o trabalho e gerando calor, e aí ocorre essa transformação de uma energia para outra, tá? E o que vai favorecer a diminuição dessa perda de energia, tá? Por exemplo, no Brasil, a frequência de oscilação da corrente elétrica alternada é de 60 Hz. Tá? Às vezes tem a opção de 60 Hz na TV, em algumas TVs, em alguns videogames, né? Você tem que colocar 60 Hz. Se você colocar 50 Hz, não vai funcionar, né? Não funciona, a tela fica preta. Se eu não me engano, tinha um PlayStation que era assim, a gente tinha que escolher essa corrente, né? Qual era a correta, essa voltagem, vamos dizer assim, se era 50 Hz ou se era 60 para poder funcionar, para ele poder abrir a imagem, tá? Isto é, os elétrons no interior dos fios movem-se em vai e vem cerca de 60 vezes por segundo, né? Os 60 Hz, tá? Então ele tinha que estar nessa frequência. Se botasse na frequência errada, no caso 50 Hz, aí ele não funcionava porque a frequência era menor do que 60, né? Continuando, né? O conceito de corrente alternada surgiu com Nikola Tesla, né? O inventor da área mecânica. Tesla utilizou a corrente alternada em uma linha de transmissão que ligava duas cidades lá em Nova York. Entretanto, Thomas Edison, né? Cara, né? Um dos maiores inventores da história da humanidade, não acreditou nas ideias de Tesla, né? Tesla chegou lá nele, olha, eu tenho isso aqui que vai funcionar para a gente fazer a ligação de uma cidade para outra, a gente vai perder menos energia, vai
vai ser uma economia maior, a gente vai conseguir transmitir para outra cidade, vai ser muito melhor para as duas cidades e tal. Ele explicou toda a situação. E o Thomas Edison, né, não acreditou, disse, não, isso não vai funcionar não. Porém, após a instalação da linha de transmissão, né, Tesla constatou que o sistema que havia proposto foi um sucesso. Com isso, a forma de corrente elétrica desenvolvida por Tesla passou a ser a forma mais utilizada naquela época. Atualmente, né, a corrente elétrica alternada é a mais utilizada também quando se fala em energia transmitida por longas distâncias, né? Ou seja, esse é o tipo de energia que abastece casas, empresas e comércios. Isso porque, quando ela é transmitida, não há muita perda de energia durante o caminho, né? Por conta da alternância, tá? Na frequência. Se a contínua, ela perde muito, tá? Por conta dessa falta da alternância, ela perde muito vamos dizer assim, uma parcela, um percentual da sua carga, né? Ela vai ser perdida na transformação ali de calor, por exemplo, que ela vai ser contínua, não vai ter um intervalo, vamos dizer assim, se esse intervalo vai aquecer aquecer mais, né, os fios, por conta dessa condução elétrica que está contínua e transformando a energia elétrica em calor, né, e aí vai sendo dispersada, como a gente viu lá na parte lá de hidrelétrica, né, que ocorre a transformação da energia lá na subestação, né, e aí ocorre também esse processo aí, né, para não ocorrer essa perda, né, que a gente viu lá na hidrelétrica, ocorre a utilização da energia alternada, né, da corrente elétrica alternada e não da contínua, ok? Por exemplo, aqui ó, é o gráfico indicando a transmissão da corrente alternada, né? Em que ela vem aqui no caso aqui a linha do tempo, essa linha está cortando, né? O meio do 0 até o t é o tempo. Digamos que aqui tem 1 segundo, tá? Deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui para ficar melhor para ver. Aqui ó, o semicírculo positivo, que é o azul, e o semicírculo negativo, que é o de baixo. Daqui do 0 para o t, que é o tempo, no caso t, tá? E aqui eu vou ter a parte negativa, a parte baixa, de 0 para baixo, e positivo, do 0 para cima, né? Claro. Aí vocês vão ver o ciclo completo, né? O ciclo completo é essa onda. Então ele começa, vai lá no topo, volta, toca lá no 0, passa por ele, toca ao 0 de novo. Eu tenho um ciclo completo. Se você for olhar assim, nessa imagem tem quantos ciclos completos, né? Tem 2 ciclos. Eu tenho esse aqui azul e laranja, depois eu tenho o próximo, o que está em branco, né? Certo? E incompleto eu tenho 2. Esse aqui no negativo é aquele último lá no positivo, certo? Então, ocorreu aí, ó, a alternância, né? A alternada, né? Ocorreu o ciclo alternado. Ele subiu, foi lá para o positivo e veio para o negativo, né? Esse ciclo, formando esse ciclo completo aí da frequência. Isso é a frequência, a onda, né? Isso é a onda, tá? Que tem vários tipos de ondas, né? Onda mecânica, onda eletromagnética, tá? Isso aqui é para mostrar no caso, a questão da alternância dessa voltagem aí, no caso, tá? Então, eu tenho essa outra imagem aqui também, ó, que mostra a alternada aí na linha verde, né? Como a gente viu, com esse ciclo completo aí, sobe e desce, né? Aqui é a linha do tempo também. E a contínua aí, ó, ela não se altera, ela vai constantemente, os elétrons vão fluindo numa linha, ó, numa posição só, sem mudar de posição, sem inverter a carga, vamos dizer assim, né? Se ela está no positivo, ela vai continuar positivo. Se ela está no negativo, ela vai continuar negativo. Tá? Ela não sai negativo para o positivo ou do positivo para o negativo. Pronto, simples assim. Tá, ok? Tranquilo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato comigo. Tá? Essa aula, esse conteúdo, essa parte do conteúdo é bem simples mesmo, por conta dos tipos, né? E amanhã a gente vai dar continuidade
tá? Ampliando mais, né, essa questão aí da eletricidade, né? Para a gente concluir, esses dias a gente conclui. Semana que vem, né, a gente tá em aula, né? Tá em sala, né? Se Deus quiser, né? Graças a Deus, né? Então, um abraço para vocês. Qualquer dúvida a gente tá aí, ok? E forte abraço.